Olá, amigos. Tudo bem? Bem, eu espero que sim. Estamos de volta então aqui para darmos continuidade à nossa leitura e estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Nos encontramos então no capítulo de número 17, que vai falar sobre o homem no mundo. Esse capítulo, o tema principal é Sede perfeitos, ok? Aí fala sobre as caracteres da perfeição. Pois então vamos lá. Aqueles que estão chegando pela primeira vez aqui, sejam muito bem-vindos. Obrigado pela atenção de vocês e espero que gostem do nosso trabalho de estudo, que é feito por aproximadamente 30 minutos. Um pouco mais ou um pouco menos. Eu considero estudo porque eu dou as minhas opiniões sobre aquilo que estou lendo. Eu não somente leio, ok? Então vamos lá. Nós paramos então no homem, o homem no mundo, que é a quarta parte. Número 10. Um sentimento de piedade deve sempre animar o coração daqueles que se reúnem sob os olhos do Senhor e imploram a assistência dos bons espíritos. Purificai, pois, os vossos corações. Não deveis neles demorar nenhum pensamento mundano ou fútil. Elevai vosso espírito até aqueles a quem chamais, a fim de que, encontrando em vós as disposições necessárias, possam lançar profusamente a semente que deve germinar em vossos corações e nele dar frutos de caridade e de justiça. Não creias, todavia, que em vós, exortando sem cessar a prece e a evocação mental, nós vos exortamos a viver uma vida mística que vos mantenha fora das leis da sociedade em que estáis condenados a viver. Não. Vivei com os homens de vossa época como devem viver os homens. Sacrificai as necessidades, mesmo as frivolidades do dia, mas sacrificai-as com um sentimento de pureza que as possa santificar. Fostes chamados a entrar em contato com espíritos de natureza diferente, de caracteres opostos. Não choqueis nenhum daqueles com os quais vos encontrardes. Sede alegres, sede felizes, mas da alegria que dá uma boa consciência, da felicidade do herdeiro do céu, contando os dias que o aproximam de sua herança. Quer dizer, sempre com equilíbrio, né? Sem exageros. A virtude não consiste em tomar um aspecto severo e lúgubre, em repelir os prazeres que as vossas condições humanas permitem. Basta informar todos os atos da vida ao Criador que deu essa vida. Basta, quando se começa ou acaba uma obra, elevar o pensamento até esse Criador e pedir-lhe, num impulso da alma, seja a sua proteção para ser bem-sucedido, seja a sua bênção para a obra terminada, o que quer que fizerdes, remontai até a fonte de todas as coisas. Nada façais sem que a lembrança de Deus venha purificar e santificar os vossos atos. A perfeição está inteiramente, como disse o Cristo, na prática da caridade absoluta, mas os deveres da caridade
se estendem a todas as posições sociais, desde a menor até a maior. O homem que vivesse só não teria caridade a exercer. Não é senão no contato com os semelhantes, nas lutas mais penosas, que disso encontra a ocasião. Aquele, pois, que se isola, priva-se voluntariamente do mais poderoso meio de perfeição, não tendo que pensar senão em si. Sua vida é de um egoísta. Capítulo de número 26. Bem, aqui ele está falando daqueles que se recusam, né, a viver em sociedade simplesmente pelo egoísmo, né? Não imagineis, pois, que para viver em comunicação constante conosco, com os espíritos, né, para viver sob o olhar do Senhor, seja preciso envergar o silício e cobrir-se de cinzas. Não. Ainda uma vez, sede felizes, segundo as necessidades da humanidade, mas que em vossa felicidade não entre jamais, nem em pensamento, nem um ato que possa ofendê-lo ou fazer velar a face daqueles que vos amam e que vos dirigem. Deus é amor e abençoa aqueles que amam santamente. Quer dizer, então é isso, a gente não deixar dos nossos afazeres, né, sociais, nosso trabalho, nossas necessidades, comer, beber, tudo que envolve a parte social do ser humano, mas sem prejudicar a ninguém. Coisa que é bem rara de se ver, né, atualmente. E ele continua. Cuidar do corpo e do espírito. Número 11. A perfeição moral consiste na maceração do corpo, quer dizer, castigar o corpo. E ele fala então, para resolver esta questão, eu me apoio sobre os princípios elementares. Eu começo por demonstrar a necessidade de cuidar do corpo, que, segundo as alternativas da saúde e da doença, influi de maneira muito importante sobre a alma, que é preciso considerar como cativa na carne, para que essa prisioneira viva, divirta-se e conceba mesmo as ilusões da liberdade. O corpo deve estar são, disposto, vigoroso. Sigamos a comparação. Eles, pois, em perfeito estado, ambos, que devem fazer para manter o equilíbrio entre as suas aptidões e suas necessidades tão diferentes. Aqui, dois sistemas se defrontam. O dos ascetas, que querem abater o corpo, e o dos materialistas, que querem rebaixar a alma. Duas violências que são quase tão insensatas uma quanto a outra. Ao lado desses grandes partidos, formiga a numerosa tribo dos indiferentes, que, sem convicção e sem paixão, amam tibiamente e gozam com economia. Onde pode estar a sabedoria? Onde pode estar a ciência de viver? Em nenhuma parte. E esse grande problema permaneceria inteiramente por resolver se o espiritismo não viesse em ajuda aos pesquisadores em lhes demonstrando as relações que existem entre o corpo e a alma, e em dizendo que, uma vez que são necessários um ao outro, é preciso cuidar de ambos. Amai, pois, vossa alma, mas cuidai também do corpo, instrumento da alma. Desconhecer as necessidades que são indicadas pela própria natureza é desconhecer a lei de Deus. Não o castigueis pelas faltas que o vosso livre-arbítrio fê-lo cometer, e das quais ele
tão irresponsável como é o cavalo mal dirigido, pelos acidentes que causa. Quer dizer, você dirige o cavalo, se ele causa um acidente, o culpado é quem? O cavalo ou é você? Somos nós, não é verdade? E ele continua: sereis, pois, mais perfeitos se martirizar seu corpo, com isso não ficais menos egoístas, menos orgulhosos e pouco caridosos para com o vosso próximo. Quer dizer, se você fizesse isso, prejudicasse teu corpo, né, tua saúde, em favor do próximo, aí não é egoísmo, não é verdade? Mas temos que tomar muito cuidado com isso, não é verdade? E ele continua: não, a perfeição não está nisso. Ela está inteiramente nas reformas que fazeis. Não, que fareis vosso espírito suportar. Dobrai-o, submetei-o, humilhai-o, mortificai-o. É o meio de torná-lo dócil à vontade de Deus e o único que conduz à perfeição. Quem falou isso foi Georges, né? Espírito protetor, foi em Paris em 1863. Bem, gente, assim nós terminamos o capítulo de número 17. Para então, no próximo estudo, nós vamos ver o capítulo número 18, que vai falar: muitos os chamados e poucos os escolhidos. Ok? Quando eu sempre encerro no capítulo, eu encerro no nosso estudo. Ok? Para não atrapalhar um capítulo no outro. Bem, gente, nós encerramos esse capítulo 17. Nós vimos no início que o tema principal, né? Vou voltar aqui, né? Se eu não me engano é Sede Perfeitos, né? Vamos pegar aqui. É isso mesmo. E nós falamos sobre esses assuntos, né? Bem, gente, isso aqui são ensinamentos e conselhos, né? Trazidos pelos Espíritos. É uma filosofia de vida. É nos mostrando o melhor caminho. Cada um escolhe o seu caminho. Temos a liberdade de fazer escolhas. Mas, com essas informações, nós temos mais consciência da escolha que fazemos. Ou seja, sabemos que as nossas escolhas não são boas, não nos iludimos, né, tendo conhecimento. Mesmo que façamos as escolhas erradas, mas pelo menos saímos daqui com mais consciência disso tudo. E tantas outras nós conseguimos evitar de cometer erros. Na verdade, que às vezes são coisas simples da gente lidar, né? São coisas fáceis. Mas, conforme eu falo sempre, ninguém tem o direito de julgar a missão de alguém, porque todo mundo nasce com uma missão, ok? Não existe quem não nasça com uma missão. Você, eu, todo ser humano nasce com uma missão. E ninguém pode desfazer da missão do seu semelhante, porque ninguém sabe os pormenores que aquele ser humano viveu. Tem uma parte muito interessante no livro Encontro Marcado, que fala sobre, nesse aspecto, né, dos erros alheios, e fala sobre, se eu não me engano, é mistério oculto, alguma coisa assim. No livro Encontro Marcado, psicografado, né, pelo Chico Xavier do Espírito Emmanuel, que fala muito bem sobre isso, né, que ninguém pode julgar ninguém, porque ninguém passou pelo que o outro passou. Tem aquele filme muito, muito interessante, A Cabana, né? Quem assistiu o filme, quem não assistiu, assista, que é muito interessante, né? Como se desenrola aquele filme, porque tem umas coisas muito interessantes, que aquele rapaz que perdeu a sua filha, né? Que ela foi brutalmente assassinada por um mau elemento, e depois ele chegou num lugar, na cabana, coisa e tal, ficticiamente ele teve com Deus, e Deus mostrou a ele que aquele assassino da sua filha, a infância daquele assassino, que ele foi maltratado, espancado, e enfim, de todas as formas pelo pai, né? Então a pessoa pergunta a ele: você acha que essa criança que estava sendo espancada, abusada de todas as formas pelo um pai alcoólatra, você acha que essa criança tem culpa de alguma coisa? Aí ele fala: não, claro que não, é uma inocente. Aí a pessoa fala para ele assim: não, você já julgou, você já condenou essa criança.
Então ele não entendia como eu condenei, não posso condenar essa criança. Condenou que aquela criança cresceu e se tornou um psicopata, né? Pelo que sofreu na sua infância. Então, gente, mais ou menos por aí. A gente julga muitos outros. Vamos parar com isso e tentar nos entendermos. Eu sei que é muito difícil admitirmos, né, que sofremos a consequência dos nossos atos, a nossa vaidade, o nosso orgulho, a nossa prepotência de nos acharmos melhores do que os outros, não nos permite reconhecermos que estamos passando por certos problemas, é porque nós fizemos os outros passar. Eu acho que a grande dificuldade da humanidade é essa. Nós estamos vendo no Rio Grande do Sul, né, esse problema que está havendo lá de encher de pessoas perdendo tudo que tinha, pessoas perderam a própria vida, parentes perderam os seus entes queridos, materialmente muita coisa se foi embora. E a gente vê pessoas ali ajudando e uma porção de gente roubando, né, praticando assaltos, né, outros aproveitando a situação do desespero de alimentos, comerciante vendendo produtos caríssimos acima do valor normal, porque não tem produto, então estou abusando. Agora vocês falam para mim, gente, é o planeta que nós habitamos. Quantos espíritos são assim ainda? Né? Ainda da miséria, do sofrimento. O pessoal não quer saber disso, de nada não, quer tirar proveito. Então esses espíritos estão num passo mais atrás, né? E vão precisar aprender. Não tem outro jeito de aprender as coisas, a não ser passando pelas mesmas coisas. Essas pessoas que sofreram com as enchentes, perderam tudo, não pensem vocês que são inocentes. Elas estão resgatando de vidas passadas, às vezes até da vida atual, do jeito de tratar as pessoas. Elas têm que ter o que agora? Compreensão e resiliência. Mas quantos sairão dali tendo isso? Quantos sairão dali com raiva de Deus, com ódio de governo, com ódio de fulano de Beltrano, como se ele fosse uma vitimazinha, ele era um bonzinho, ele era um santinho, e Deus não existe para ele porque deixou ele passar por isso. Sabe? Resiliência sempre. Eu já falei aqui uma vez, tem gente que não tem nada e se acha que tem tudo, né? E tem gente que tem tudo e acha que não tem nada. É uma coisa de cada um. É uma coisa do espírito. Então, minha gente, precisamos parar para pensar sobre tudo isso. Eu não sei quanto tempo, eu já estou com 69 anos. Eu não sei por quanto tempo estarei por aqui ainda. Participando com vocês, levando algumas informações do Evangelho, que eu sei que tem muita gente que nem tem esse Evangelho em casa. Por isso eu decidi fazer esse trabalho. Levando tantas outras informações aqui, o nosso canal, ele tem uma proposta, assim, de informar, ok? Aqui a gente trabalha, única intenção nossa é levar a informação da melhor forma possível e simples. Não tem ninguém melhor do que ninguém nesse planeta. Pode estar uma pessoa, pode ser melhor do que outra em alguma coisa, mas ninguém é melhor do que o outro na sua totalidade de conhecimentos, etc. e tal. O único que passou por aqui, que era perfeito, foi Jesus Cristo, se assim podemos dizer, né? O modelo de perfeição, nós outros estamos aprendendo. Mais ninguém, ok? Ninguém mais é perfeito, ninguém. Seja quem for, seja esse médio, seja esse padre, seja fulano, seja beltrano, sabe? Ninguém é perfeito. Então todos nós estamos sujeitos a cometer falhas e enganos. Às vezes fazemos de propósito, mas outras vezes nos deixamos levar pela vaidade, não é verdade? Pela prepotência. Isso daí ainda está na gente. É um defeito? É que vamos corrigindo aos poucos. E todos nós precisamos corrigir, né? Não os outros, nem o mundo. Precisamos nos corrigir a nós mesmos. Então, minha gente, muitos espíritos estão desencarnando. Tem guerra no planeta. Pessoas se matando pela ambição, né? Pela ganância. Tudo é ganância, tudo é ambição. E pessoas roubando outras, matando por dinheiro. Às vezes por porcaria de relógio, por um carro, por uma moto, uma porcaria do dinheiro que não vale nada, porque ele rouba, pega aquele dinheiro e gasta tudo com drogas, e mais na frente ele acaba pagando com a própria vida. E, enfim, é isso aí, gente. O que nós precisamos fazer, acredito eu, é aproveitar cada minuto da nossa vida aqui, mudar nosso pensamento, no sentido de não guardarmos ressentimento de ninguém, sabe? A dificuldade que alguém nos causou, deixe, porque foi você o causador em vida passada, se não foi nessa vida. Às vezes até na vida atual. E são coisas que fizemos que a vida até esquece, né? Porque quem bate geralmente esquece, mas quem apanha não esquece nunca.
Essa é uma verdade, né? Geralmente é assim. Mas, seja como for, meu irmão, se você passou por alguma dificuldade, entenda, né? Você fez por merecer. Você pediu para passar para você crescer. Isso é o Deus que nós temos. Ele permite que a gente passe por certas dificuldades para que a gente cresça, não por castigo. Não existe castigo, gente. Não existe. Ok? Fiquem com Deus e até a próxima. Espero poder, enquanto eu estiver aqui, encarnado, não sei quanto tempo mais, provavelmente já estou com quase 70, 69, talvez nem muito tempo mais, ok? Estarei entre vocês. Mas seja como for, é o que eu posso fazer por enquanto, partilhar com vocês aquilo que eu posso partilhar, ok? Daquilo que eu entendo como sendo bom para todo mundo. Fiquem na paz de Deus, até a próxima. Tchau.